Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos, porque eu sei que meu Redentor vive e por certo se levantará sobre essa terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vemos o nascimento de Moisés, e Moisés sendo levado ao Egito, e ali ele mata um egípcio e tem que fugir de lá, vai para o deserto, e no deserto ali ele salva as moças de uns pastores, e o pai daquelas moças o convida para ficar na sua casa, e ali ele permanece. E aquele homem concede ali a sua filha Zípora, como alguns falam, como mulher. E ele constitui família, nasce o primeiro filho de Moisés, chamado Gerson, porque sou peregrino em terra estrangeira. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre Deus falando com Moisés. Nós não vamos ler os textos porque é muito grande, mas vamos dar aqui uns resumos sobre esse texto. Deus fala com Moisés no meio da sarça. Então nós podemos colocar esse título da mensagem de hoje, o chamado de Moisés. Acontecia o seguinte, que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Quando ele olha para o monte do Senhor, e ele vê ali algo queimando e não se consumia. Era a sarça. Você quer ver qual é o símbolo da nossa igreja? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem esse símbolo aqui que você está vendo aqui no canto. Aqui é a representação da sarça, a presença de Deus, e não se consumia. E interessante que aqui Moisés, ele vendo o Senhor, ele vai rapidamente ali para ver aquele acontecimento. E uma voz vem até Moisés e diz: Moisés, calma, tire a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. Oh, meus queridos, quanto de nós precisamos compreender essa palavra. Quantas das vezes vamos para a igreja e sempre ouvimos os mesmos sermões, as mesmas palavras, e muitas das vezes a liderança, os pastores estão pregando palavras de autoajuda, palavras que estão motivando os crentes, palavras que estão trazendo emoções temporárias, ou seja, palavras que aderem ao coração, entram no coração, mas não tem nada de Deus nelas, palavras de autoajuda. Precisamos de ajuda do alto. E o que o texto está nos dizendo aqui? Há uma preparação para chegar até a presença do Senhor. Quando nós vamos à igreja, nós precisamos nos preparar. Quantas das vezes saímos das nossas casas de qualquer jeito para a igreja? Vamos lá para mais um culto, já sabemos que o pastor vai falar, já sabemos as músicas que vai cantar. Se cantar aquela música, eu não vou nem cantar, que eu não gosto daquela música. Irmãos, que sentimentos são esses que nós temos pela casa de Deus, pelo lugar onde o Senhor estabeleceu para que nós cultuássemos o seu nome? O Senhor nosso Deus vai dizer a Moisés: tire a sandália dos pés. O que significa isso? Reverência na casa do Senhor. Se prepare ao entrar na casa do Senhor, não vá de qualquer jeito. Muitas vezes saímos carregados, forçados, não estamos nem com pensamento em adorar a Deus, simplesmente de entrar lá dentro, sentar e ouvir ou cantar o que tiver que ser feito ali. Misericórdia, porque o tanto de pessoas têm feito isso, inclusive da parte da liderança, meu querido. É triste ver pessoas o tempo todo chegando atrasado na igreja. Antes da pandemia, agora os cultos estão voltando, mas com pouca gente. Mas é triste ver pessoas por nada se atrasam. Pessoas que se preocupam mais com os seus prazeres. Pessoas que estão aderindo mais às coisas materiais, às coisas carnais. E deixa Deus em segundo plano. E vai na igreja se tiver tempo. Se der tempo. Não prioriza o Senhor. Tá certo que tem algumas coisas que acontecem. Trabalho, doenças, alguns impedimentos que nos fazem chegar até a igreja. Às vezes chegamos atrasados, mas fomos ali porque fomos motivados. Chegamos atrasados porque aconteceu algo. Mas quantas pessoas que não têm compromisso, que vão de qualquer forma, que chegam ali, cantam ali na frente por cantar. Pessoas que chegam atrasadas, pessoas que não dão testemunho.
Deus está vendo. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Se prepare antes de ir para o culto, porque você não vai lá adorar qualquer um, você não vai lá ver homens, você vai adorar ao soberano Senhor nosso Deus. Então ele diz a Moisés: tire a sandália dos seus pés, que o lugar é santo. E Moisés chega ali e se maravilha com aquela sarça ardente, aquela sarça pegando fogo ali, a presença de Deus ali manifesta naquele monte. Moisés sente algo tremendo, Moisés está maravilhado e Deus vai falar o seguinte: eu ouvi a aflição do meu povo no Egito. Olha esse vídeo que eu falei a semana passada que eu iria passar no estudo de hoje. Acompanhe. A sua descendência será como as estrelas do céu, de maneira que não podeis contar. No versículo 13, olha só o que o Senhor vai fazer: uma aliança com Abrão, e vai dizer a ele o que vai acontecer com seu povo mais para frente. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. De quem que eu estou falando? O que o Senhor está falando com essa palavra aqui já em Gênesis capítulo de número 15? Deus já está profetizando sobre o seu povo, que ainda nem surgiu ainda, porque Isaac ainda ia nascer. Deus já está falando para Abraão o que iria acontecer com a sua posteridade, com os seus. E Deus vai dizer para ele: ó, o seu povo será peregrino no Egito. Quem lembra do Egito aí vai lembrar das 10 pragas, vai lembrar do faraó. Olha só o que Deus está falando aqui atrás, meus queridos. Deus já está falando o que iria acontecer lá no futuro. Deus já está preparando a mente de Abraão para que ele prepare o seu povo para saber o que iria acontecer lá na frente. E nós vamos estudar isso lá na frente. Então o Senhor já está dando a ele orientações do que iria acontecer. O seu povo estaria peregrino em uma terra que não é a dele, e ali permaneceria por mais ou menos 400 anos, reduzido à escravidão e sendo afligidos. Então Deus já fala para Abraão o que iria acontecer. Então nesse vídeo aqui nós percebemos Deus falando ali que o povo passaria por um período longo no Egito. E realmente aconteceu isso lá na frente, com Jacó e seus filhos. Foram para o Egito devido à fome, e ali permaneceram. E agora o povo está sofrendo por conta de um novo faraó. E Deus então levanta Moisés para ir até o Egito, que Deus tem um propósito na vida de Moisés e na vida do povo. E Deus tem algo para ensinar para o Egito acerca da adoração e de um único Deus. Então ele vai falar com Moisés: Moisés, se prepare. Se prepare, porque eu vou te enviar de volta para lá e você vai buscar o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou até mim. Porque o povo está clamando o meu nome, o povo está sofrendo, e eu quero levar de volta para a terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés vai dizer: mas quando eu chegar perto do rei ou dos líderes de Israel, quando eu chegar ali, o que eu vou fazer? Quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor vai dizer, você vai dizer o seguinte: o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? Não existe outro. Não há igual, não há semelhante. Não tem outro que tem um poder que nosso Deus tem. Ele está dizendo o seguinte: eu sou te enviou. Vai chegar Faraó e vai dizer: Faraó, você não é nada perante ele. Os seus deuses que você tem no Egito não é nada perante ele. Moisés, ele começa a arrumar desculpa. Ele vai falar para o Senhor: eu sou gago, eu não sei falar, eles não vão me ouvir. O Senhor vai dizer: eu preparei seu irmão Arão, ele está vindo para te auxiliar, para te ajudar. Ele falará por você. Mas eu quero usar você, Moisés. Moisés tenta arrumar desculpa de todas as formas. Deus vai dizer a ele: você vai trazer o meu povo, vai vir sacrificar neste monte. Você vai conduzir o povo de Israel para cá. Então eu escolhi você, é você o escolhido, não tem como correr. Moisés vai dizer: e agora, se acontecer algo lá? Deus vai falar para ele: coloca a mão no peito. E quando ele coloca a mão no peito, acontece de ter enfermidade. Depois ele manda de novo, e aí volta ao normal. Depois o Senhor vai dizer: eu usarei você lá no Egito.
E eu castigarei aquele povo do Egito ali com muitos sinais e prodígios. Mas interessante, meus queridos, não é simplesmente os prodígios, algo que o povo está acostumado a ver ali com os encantadores, com aqueles que fazem magias. Mas o Senhor vai dizer a Moisés, não, os prodígios que eu vou fazer lá, os sinais que eu vou fazer lá, ninguém vai poder fazer igual. E ele ainda vai dizer a Moisés, eu endurecerei o coração do faraó para não deixar o povo embora. Meus queridos, como é que você vai fazer uma coisa? O Senhor manda você evangelizar, pregar a palavra, vai naquelas pessoas ali, vai no outro, as pessoas não dão ouvido, as pessoas amassam os folhetos, as pessoas não querem ouvir do Senhor Jesus, você sai frustrado, Senhor, não te querem, as pessoas... E você sabe se Deus não endureceu o coração daquelas pessoas? Ou quem sabe Deus amoleceu o coração de um, que pode até ter jogado o papel ali, mas a palavra ficou na mente? Então não cabe a nós tentarmos entender os propósitos de Deus. Simplesmente Deus nos envia para fazer as coisas. Nós temos chamados para fazer a diferença. E não somos nós quem vai fazer a mudança na vida das pessoas. No mundo é o Senhor, nosso Deus. Nós só somos instrumentos prontos para serem usados na obra do Senhor. Deus concede poderes a Moisés. Moisés faz sinais ali para que ele possa crer no Senhor. Olha só que interessante, Arão vem para ajudar, mas Deus vai dizer a Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Ele não vai deixar fácil o povo ir embora. Eu vou mostrar alguns sinais e prodígios ali primeiro. Meus queridos, Deus está no controle de todas as coisas. A pandemia está aí, Deus está no controle. Não adianta nós clamarmos e orarmos e dizer para Deus tirar a pandemia, sendo que Deus tem propósito no meio da pandemia. Muitas vezes a gente diz, Senhor, por que os servos do Senhor estão morrendo? Por conta da pandemia, Ele vai dizer, eu fui capaz de entregar o meu filho para morrer naquela cruz. Não me pergunte o que eu estou fazendo. Simplesmente creia, porque eu sei o que estou fazendo. Não questione, não murmure, não seja incrédulo por conta da palavra de Deus. Você que está aprendendo, tenta compreender no mais profundo, ainda que você esteja caminhando por agora. Tenta compreender Deus como Ele é, não naquilo que Ele faz. Muitas pessoas só olham para as bênçãos, para as coisas que Deus pode fazer, que Deus já fez na vida, e se esquecem de quem Ele é primeiramente. Antes dessas bênçãos chegar aqui em casa, de eu ter o que eu tenho, primeiramente eu adoro pelo que Ele é. E mesmo se eu não tivesse tudo isso aqui, com certeza a minha fé estaria voltada para Ele. Por quê? Porque não é de circunstância, não é pelo que eu tenho. Foi porque Ele fez habitar dentro de mim e de você o Espírito Santo dEle, para nos guiar, nos auxiliar, para nos encorajar e para falar aos nossos corações, nos confortar diante das perdas e dificuldades da vida. Por isso, eu adoro pelo que Ele é. E Ele vai fazer coisas nessa terra ainda. Tem sinais para acontecer nessa terra ainda. Já aconteceram os vários. O Senhor Jesus falou que viria sinais e prodígios nessa terra antes do fim. E se nós olharmos para hoje, nós podemos ver a pandemia, guerras, rumores de guerras, terremotos, enchente, devastações, guerras urbanas, guerra política, né? Pai contra filho, filho contra pai. E nós vemos os sinais e prodígios do Senhor e também indícios da volta de Cristo. Precisamos compreender que Deus está no controle, Ele dirige a história, Ele nos deu a palavra para compreendermos essas coisas. E Ele está dizendo a Moisés, você vai lá para tirar o povo do Egito. Porém eu endurecerei o coração do faraó, não vou deixar sair, enquanto eu não cumprir os desejos do meu coração. A pandemia, mesmo que você ore, não vai sair, enquanto Deus não cumprir os desejos do seu coração. Não vai acontecer algo na terra que nós esperamos, enquanto Deus não deixar. E por que então nós oramos, meus queridos? Se não pode mudar os pensamentos do Senhor, o Senhor é imutável. Para que então que nós oramos, nós clamamos? Porque a oração é nós conversando com Deus. É intimidade de pai para com filho. De filho para com o pai. E nas orações, Deus, Ele nos atende conforme a sua vontade. Sabe por que nós oramos? A Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito dele, o Espírito Santo,
nos ensina a orar porque não sabemos orar como convém. E com gemidos inexprimíveis. Quando você ora, não é simplesmente a matéria, o corpo conversando com Deus, mas é o próprio Deus estimulando por meio do seu Espírito a nós nos achegarmos ao Pai e compreendemos a sua vontade. Nós clamamos, nós oramos. A resposta vem segundo a vontade dele. O coração do homem traça seus planos, mas a resposta vem do Senhor. O homem ora por chuva aqui. O outro filho ora para que permaneça o sol. O outro ora para que venha as nuvens e faça sombra. O outro ora para que tire a sombra para tomar banho melhor no rio. Quem Deus vai ouvir dos filhos? Se Deus atendesse todas as nossas orações, meus queridos, nós ficaríamos pidão, porque não saberíamos. Já sem Deus atender muitas coisas, nós já pedimos muito. Veja lá se Deus atendesse tudo. Então Deus não atende a todas as orações, mas Ele estimula-nos a orar. A oração é alimento, a oração é a chave da vitória, porque ela nos diz que nós estamos indo de acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. E ela nos faz entender que Deus nos ouve segundo a sua vontade. Foi Ele quem estimulou você para orar. E quando a coisa acontece foi porque Ele é quem agiu na tua vida por meio do Espírito Santo. Deus atendeu a minha oração várias vezes. Por que Deus atendeu a minha oração? Porque a minha oração estava conforme a sua palavra e de acordo com a sua vontade, estava determinado para que isso acontecesse. Louvado seja Deus por isso. Por que Deus não atendeu a minha oração? Porque não era esse o desejo do seu coração. Eu vou ficar emburrado num canto, triste? Pelo contrário, Ele tem planos melhores para mim. Então, Moisés da vida, vocês, quando Deus te chama, quando Deus tem algo na sua vida, sai de baixo, arruma desculpa, faz o que quiser. Deus vai dizer: eu quero é você, eu chamei a você, você é meu escolhido e é você quem eu vou usar. Você é gago, você é surdo, você é mudo, você tem impossibilidade, não interessa. Deus te usa como você é. Deus não está procurando aqui pessoas perfeitas, mas Deus está procurando pessoas que muitas das vezes não dá o mundo não dá nada, mas porém Deus faz um instrumento de vitória na vida deles. Foi assim na vida dos discípulos, ninguém dava nada por eles, pescadores, pessoas que eram odiadas pela sociedade, cobrador de impostos. Olha só quem Deus chamou para andar com Cristo. E o que te impede, meus queridos? Você fica olhando para as pessoas que estão aí na mídia, pessoas que têm um cargo, pessoas que vêm aqui e cobram dinheiro para pregar a palavra, pessoas que vivem aí de glória, ou seja, não é mais a igreja ou a denominação, mas sim a foto do líder daquela igreja que está na foto, e as pessoas vão, ao fulano de tal vai estar ali, vai ter cura e milagre. Não é Jesus mais não que cura. Quem cura agora é pastor, é irmão. Deus me deu o dom da cura, Deus me deu o dom disso. Não vou nem falar nada, meus queridos. A apostasia está aí para todo mundo ver. E é como nesse tempo de Moisés, Deus chamou todos nós para libertarmos esse povo da escravidão. O povo de Deus está perdido e precisamos ouvir o chamado do Senhor e fazer a vontade dele. Esse foi o estudo de hoje. No estudo que vem nós vamos ver Moisés indo lá no Egito, chegando lá, retornando, e mesmo tendo matado um egípcio, quem mandou ele lá? Deus. E quando Deus age, ninguém impede. Graça e paz.